Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja conosco nesse dia, com a nossa família também. Num outro momento eu já até falei a respeito desse texto, mas dentro de um outro contexto. Mateus capítulo 5, um texto muito conhecido. Mateus capítulo 5, do 13 ao 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a todos luz que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Palavra do Senhor. Num contexto histórico, numa questão histórica, numa determinada parte do ano ou época, em Jerusalém naquela época nevava, por incrível que pareça. E o sal que não era aproveitado por muitas pessoas naquela época, ele era ajuntado numa determinada parte do templo. E quando caía a neve, aquela neve se acumulava sobre o pátio do templo, na cidade de Jerusalém. Os sacerdotes então pegavam daquele resto de sal e jogavam sobre a neve, porque o sal ele tem também essa propriedade. Ao ser lançado sobre a neve, ele derrete o gelo, forma-se um grande barro, mas o gelo é derretido. Isso num contexto histórico. E aí, como eu já falei aqui no outro momento também, Jesus era muito didático ao passar os seus ensinamentos para aqueles que o ouviam. E aí Jesus pega do princípio do sal, Jesus pega o exemplo do sal, o sal que naquela época era um elemento que servia como moeda. O sal naquela época era muito valioso, até porque naquela época não tinha geladeira. E o sal era uma das formas de se fazer conservar os alimentos, assim como em muitos casos a gente utiliza também nos dias de hoje. Além de dar sabor para a comida, além de temperar, o sal também servia para conservar, para não deixar apodrecer e estragar. E Jesus utiliza desse exemplo, após o Sermão do Monte. Aqui ele está sentado no monte, após falar sobre as bem-aventuranças, ele lança esse desafio em forma de parábola sobre aqueles que o ouviam. E Jesus então utiliza do elemento do sal para trazer essa mensagem de ensinamento. Se nós, aqueles naquela época, mas a mensagem serve para nós nos dias de hoje, se nós de fato não tomarmos a responsabilidade de sermos servos, discípulos, não apenas crentes, mas discípulos do Senhor, se aquilo que eu prego, se aquilo que eu vivo, se aquilo que eu digo conhecer da palavra, não servir para dar sabor, transformar, mudar, conservar aqueles que me cercam, de nada mais presta a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens, assim como o sal era naquela época. Sal insípido, sem sabor. Porque aquilo que eu aprendo com a palavra, se eu não coloco em prática, eu vou me tornar como sal insípido, sem sabor. E aí para nada mais eu presto, a não ser para ser lançado fora. Quando o Senhor fala a respeito da luz, vós sois a luz do mundo, e aqui ele usa o exemplo de uma lamparina. Naquela época, a maioria das casas tinha apenas um cômodo. As casas de Jerusalém tinham apenas um cômodo. E ele então usa um exemplo muito simples. Qual a finalidade? Não tinha luz elétrica. Qual a finalidade de se acender uma lamparina para iluminar uma casa, mas colocá-la debaixo do alqueire ou escondê-la debaixo de uma cama? Não teria utilidade nenhuma.
Então ele vai dizer que a vossa luz resplandeça, para que através da vossa luz resplandecente, as boas obras de Deus também sejam glorificadas através da sua vida, através do seu testemunho, através das suas boas obras. E aí aqui Jesus traz um outro ensinamento para nós. Nós temos que refletir a luz de Cristo para todos aqueles que nos cercam. E refletir a luz de Cristo implica em ter que viver e ter que ter impresso na nossa vida o caráter de Cristo. Muitos de repente podem dizer assim: Rodrigo, isso é impossível, é difícil. Difícil pode até ser, mas não é impossível. Nós temos que viver nessa terra como Jesus viveu, como Jesus andou. Nós temos que viver e andar como Ele viveu e como Ele andou. E isso é possível porque Ele mesmo, com suas próprias palavras, nos deixou isso nesse livro da vida como ensinamento e como palavra de encorajamento. Se crerdes em mim, obras maiores fareis. Então é mais do que possível andar e fazer conforme Ele andou e conforme Ele fez. Basta querer, tudo parte de uma decisão. Para ser sal e para ser luz, implica em ser bem-aventurado. Se você quer ser sal, se você quer ser luz, você em primeiro lugar tem que ser um bem-aventurado. Porque como eu já falei aqui também num outro momento, antes de ser nova criatura, você tem que estar em Cristo. Antes de ser, é necessário estar. E muitos hoje querem ter para ser. O que esse mundo consumista nos impõe e nos ensina hoje é que para você ser alguma coisa, você tem que ter em primeiro lugar. Mas a palavra de Deus vai ao contrário do que o mundo ensina. A palavra de Deus me ensina que antes de ser, eu tenho que estar. E aí a palavra também, para encerrar, me ensina que se a gente buscar as coisas do reino em primeiro lugar, as demais nos serão acrescentadas. Então que a gente venha ser sal da terra e luz do mundo para aqueles que nos cercam. Amém? Deus te abençoe no nome de Jesus.